Muito bem, vamos nos acomodando para reiniciar, caminhando para o segundo painel. O segundo painel vai tratar do IFRS S1 e S2, e a ideia é conversar sobre implementações e vantagens, apresentando a visão do ISSB, as etapas de implementação das novas regras, desafios e vantagens de se antecipar, super relevante, o processo no Brasil e como os usuários podem utilizar as novas informações também na análise de investimentos, para melhor também orientar os investidores. Eu queria, então, chamar para compor a mesa os palestrantes Arturo Rodrigues, que é Manager of Ibero-American Relationship da IFRS Foundation. Agradecendo muito a vinda do nosso amigo Arturo, que já esteve conosco, inclusive, na reunião do CBPS. Esteve aqui conosco ontem, não deu tempo nem de vir a nossa reunião, que nós fizemos ontem uma reunião do CBPS até densa, né, com a publicação também dos nossos primeiros pronunciamentos. Bom, na sequência, eu queria chamar o Alexandro de Lima Tavares, gerente sênior de contabilidade das lojas Renner. O Eduardo Flores, coordenador técnico do CBPS e membro do CPC. Nosso líder no CBPS. E outros cantos mais. Maria Paula Cantuz, chefe de análise ESG e temáticos do Santander. E como moderadora, Vânia Borghetti, vice-coordenadora de Relações Internacionais do CBPS, coordenadora do SEBARE, e nossa representante em tantos lugares desse mundo. Muito bem, então eu passo já imediatamente a palavra à Vânia para coordenar esse painel. Obrigado. Obrigado, Haroldo. Muito obrigado pelo carinho da introdução. Também obrigado à Fundação de Apoio ao CPC e ao CBPS pelo convite para estar aqui. É uma honra estar aqui nesse evento, principalmente num momento histórico, onde nós acabamos de ter a publicação das duas primeiras normas de sustentabilidade, o CBPS 01 e 02, que esperam o IFRS S1 e S2. Então, contabilidade certamente fala muito a alma contábil de todos nós, maioria aqui nessa plateia, né? A gente vibra com contabilidade, adora um débito e crédito, mas a maior sede no dia de hoje é certamente ouvir falar sobre como é que a gente vai combinar nos nossos informes as questões financeiras junto com os aspectos de sustentabilidade, dando assim uma visão muito mais abrangente da verdadeira situação das nossas empresas. E é um grande desafio, porque, ao contrário do que nós vivemos na época da migração para normas contábeis da IFRS Foundation, nós já tínhamos contabilidade lá, e já tínhamos como publicar as normas, mas em sustentabilidade estamos todos aprendendo. Nós precisamos que essas normas sejam implementadas com muito sucesso, para educar a preparadores, para educar investidores, para educar a sociedade, para educar até mesmo os reguladores e até mesmo os elaboradores de normas, certo, Arturo? Porque
como é a primeira norma, nem a IFRS Foundation sabe direito como é que vão sair os primeiros relatórios. Então, a gente precisa dar esse pontapé inicial com muito poder, com muita diligência, para que a gente possa mostrar que sustentabilidade efetivamente veio para ficar. Porque volta e meia a gente ainda recebe uns mensagens de WhatsApp aí, olha, isso vai morrer, isso não vai dar certo, né? E a gente está vendo que, ao contrário, o mundo tem fome e tem sede de ter informação de sustentabilidade, mas informação que seja confiável, que seja útil para a tomada de decisão. E nós temos aqui um painel brilhante para ajudar vocês que estão participando aqui ou online para acompanhar esse tema. Nós vamos começar com o Arturo, que vai nos falar, não teve coragem de encarar um portunhol, né? Vai nos falar em inglês, mas teve a gentileza de preparar os slides dele em português para facilitar o acompanhamento dos presentes. E depois nós vamos ouvir o Alexandre, que vai dar um testemunho de por que uma empresa brasileira decide, então, aderir a esse período de adesão voluntária que a CVM nos coloca. Depois a gente vai ouvir o nosso grande guru técnico aqui, o professor Eduardo Flores, nos falando, e aí, agora? Né? Como é que está esse processo aqui de enquadramento dessas normas dentro da realidade brasileira? Como fazer? Quais são os desafios? O que vai acontecer? E aí nós vamos ouvir a Maria Paula nos dizer por que a comunidade, os mercados brasileiros têm interesse em ter essa informação disponível também. Então, Arturo, começamos com você, a palavra é sua. Já ouvi dizer que eu não preciso controlar o relógio, porque tem um reloginho ali, né, para alertar todo mundo, mas estamos ansiosos em escutar você. Muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui e muito obrigada, na sua pessoa, a toda a IFRS Foundation, porque não há um momento que a gente procure que vocês não estejam abertos a escutar, a nos falar e a nos apoiar nesse processo. Então, toda a nossa gratidão na sua pessoa. Obrigada. Obrigado, Vânia. Obrigado a todos. Bom dia. Não falo português. Estou aprendendo. Infelizmente, meu português não é o suficientemente bom para falar sobre as normas ISSB. Vou falarei em inglês. A minha apresentação é em português. É uma última coisa. A apresentação foi traduzida com inteligência artificial, portanto não é perfeita, mas espero ajude vocês. So I'll speak now in English. That was tough, but I hope. Eu vou falar em inglês. Eu espero que vocês tenham entendido meu português limitado. Então, a ideia hoje limitada é dar uma visão geral, não dos padrões em si, porque vocês provavelmente conhecem o S1 e o S2 do ISSB, mas falar sobre o que nós estamos fazendo para ajudar reguladores e empresas a entender essas normas de uma forma melhor, não só no Brasil, mas no mundo todo. Vocês conseguem visualizar? Vocês conseguem ver a tela da apresentação? Nós temos esses dois padrões, IFRS 1 e 2, só um minuto sobre esses padrões. Como vocês sabem, o 1 são as exigências gerais. Esse documento introduz elementos muito importantes para os relatórios sobre a sustentabilidade e oportunidades para os investidores. Também temos o 2, que é o documento relacionado ao clima, e esse documento inclui as exigências para a identificação de riscos e oportunidades relacionadas ao clima. Esses padrões foram desenvolvidos há quase 2 anos e foram publicados talvez 1 ano e meio atrás, em junho de 2023. Então, o que tem acontecido desde essa época com a publicação desses padrões? Nós, basicamente, temos
4 quadrantes, 4 estratégias para ajudar as empresas a usar e entender esses padrões. Aqui vocês podem visualizar na tela esses 4 quadrantes. O primeiro fala sobre a proporcionalidade, orientação e materiais educativos. Tudo que as empresas podem usar para fazer essa transição, para fazer esses relatórios, no caso do Brasil, o 1 e o 2. O segundo quadrante tem a ver com transições no primeiro período de reporte, são as oportunidades que podem adiar a aplicação de certos padrões por um ano. O terceiro é uma guia de adoção jurisdicional em diferentes regiões ao redor do mundo. E o quarto fala do programa de desenvolvimento de capacitação e outros recursos. Eu vou falar sobre cada um deles e nós vamos começar com o primeiro, que é os mecanismos de proporcionalidade. Bom, uma coisa que todos vocês devem saber é que o IFRS 1 e 2, eles usam conceitos e terminologias semelhantes que já foram usados por um bom tempo nos padrões de contabilidade. O melhor exemplo dessa ideia de usar uma terminologia semelhante é o conceito de materialidade, que nós vamos falar no próximo slide. Mas, basicamente, o fato de que a gente está usando terminologia semelhante é uma boa notícia para a nossa profissão, porque os desafios não são necessariamente saber uma coisa completa diferente ou entender uma coisa diferente, mas o desafio é usar o conhecimento que você já tem e aplicar esse conhecimento num contexto diferente. Na profissão de contabilidade, termos como materialidade se já usam há muito tempo no contexto de informação financeira. E agora o desafio é aplicar esse mesmo conceito no contexto de sustentabilidade. Então não é aprender uma coisa nova, é aplicar uma coisa que vocês já sabem num contexto novo. Nós também publicamos materiais de educação, nós vamos falar isso mais tarde, que vai ajudar as empresas a fazer essa transição daquilo que eles já têm para o baseline global que o S1 e o S2 proporcionam. E a outra coisa são os mecanismos de proporcionalidade, tem elementos diferentes que se aplicam a diferentes exigências para as empresas fazerem o que eles podem com os recursos e as capacitações que eles têm. Nós vamos falar também sobre esses mecanismos de proporcionalidade daqui a pouco. É importante lembrar que a materialidade é o mesmo conceito que a gente usa no contexto de contabilidade. A ideia, a definição foi introduzida no S1 e no S2, e o objetivo não é introduzir um conceito novo. Nós estamos usando as mesmas coisas que vocês já conhecem. O desafio não é aprender uma novidade, mas é aplicar aquilo num contexto diferente, e nesse caso é na sustentabilidade. Como eu falei, tem diferentes mecanismos de proporcionalidade que permitem que as empresas olhem as capacitações, os recursos e usem isso numa abordagem para que possam aplicar as exigências, considerando a sofisticação e os recursos que eles têm disponíveis na época de escrever os relatórios. Eu não vou entrar nesse slide, mas se vocês lerem o S1 e o S2, vocês vão ver o que pode se aplicar dependendo dos recursos e das capacitações de cada empresa. Então, basicamente, o que quer dizer isso na prática? Nós não estamos pedindo para as empresas que são pequenas ou médias para sair do seu próprio caminho e ter um esforço de publicação super caro. Faça o que você puder com o que você tem e reporte essa informação da melhor forma possível
e com os recursos que vocês têm. É importante entender que nós estamos produzindo conteúdo que vai ajudar as empresas a aplicar esses padrões constantemente. E vocês podem ver orientações para os preparadores para aplicar isso. Isso é um documento que nós lançamos um mês atrás, na Semana do Clima em Nova York. Então, se você não viu esse documento, eu convido vocês para baixarem esse documento. E esse documento vai falar mais sobre esses mecanismos de proporcionalidade. Eu também quero falar sobre outros materiais que nós desenvolvemos, materiais, por exemplo, que basicamente comparam e fazem um contraste das exigências do S1 e do 2 e também em outros arcabouços ou estruturas. Nós desenvolvemos, por exemplo, nós temos um documento que olha o DCP, as recomendações e compara com S2. Então, se sua empresa já está usando o TSFD, você pode baixar esse documento e você pode ver o que você tem, o que está faltando, para você poder estar de acordo com o SP1 ou 2. Principalmente para o Brasil, um documento que nós temos comparando os padrões SB e a estrutura de relatórios. Eu sei que isso é muito bem usada no Brasil e claro que isso agora é parte da Fundação FRS. Então, nós desenvolvemos um material que compara essas exigências nesses padrões e também no arcabouço integrado. O GRI, eu sei que é um padrão muito usado, nós já trabalhamos com o GRI para produzir um documento que compara essas exigências de emissões de gás, os padrões deles e os nossos, e outro muito importante para algumas empresas brasileiras que operam na Europa, já trabalhamos com a União Europeia, principalmente para criar um documento que compara os padrões deles com os nossos. E é importante notar que tem um grau alto de alinhamento entre os padrões, principalmente o S2 sobre o clima e as exigências de publicação que a União Europeia... Então, se você é uma empresa grande e você tem essas exigências na Europa, porque você também tem atividades na Europa, por favor, vá ao nosso website e baixe esse documento que vai fazer a ponte entre os padrões europeus e o S1 e o S2. Um último material que eu quero mostrar é um hub de conhecimento grátis online. Esse hub tem muitos recursos da Fundação IFRS e também os nossos parceiros. Esses recursos estão disponíveis na sua maioria em português, em inglês, desculpe, mas tem vídeos, podcasts e tudo, a gente está traduzindo muito desse material. E isso introduz vocês aos padrões. E dependendo do seu nível de sofisticação, você também vai encontrar recursos para você aplicar essas normas de uma forma mais eficaz. O segundo quadrante da nossa estratégia é esse aqui. São as transições. São períodos de um ano, para que as exigências não são exigidas no primeiro ano, mas no segundo ano. Tem algumas exigências que são mais difíceis de cumprir, a gente entende isso como ISSB. Então, a gente deu 1 ano de carência para as empresas reportarem essas exigências específicas. O terceiro quadrante é sobre regulamentação. E eu quero fazer uma atualização de como essa adoção global tem acontecido com S1 e S2. Basicamente, nós estamos trabalhando com reguladores ao redor do mundo através de um documento que nós publicamos quase 1 ano atrás, 6 meses atrás. O Guia de Adoção Jurisdicional. Isso é para reguladores no mundo todo, para que possam planejar o roadmap, o mapa. É importante lembrar que esses padrões foram publicados em junho do ano passado, 2023, e até julho, o IOSCO, que é a Organização Internacional dessas Comissões, aprovou
o trabalho que estava sendo feito e tem 130 membros para começar a pensar como implementar isso nos arcabouços regulatórios. A gente sabe que o Brasil foi o primeiro país que falou: nós vamos usar esses padrões. Aqui está o nosso roadmap. Um ano atrás, nesse seminário, e temos visto muito movimento do Brasil e ao redor do mundo também. 30 jurisdições ao redor do mundo ou estão criando esses roadmaps para adoção ou já aprovaram um plano para adoção. Essas jurisdições representam mais de 50% do PIB e também das emissões de gás e 40% do mercado global. Vocês podem estar se perguntando o que são essas 30 jurisdições. Podemos ver na tela os países diferentes ao redor do mundo que já começaram seus planos para adotar as normas. Essas normas S1 e S2 são a linha de base, começando no Brasil. Aqui na primeira coluna, vemos as grandes economias do país: Suíça, Japão, Austrália, Reino Unido, mas é interessante ver que existe uma mistura bastante interessante de jurisdições, economias emergentes, grandes economias. Chile, ontem, desenvolveu um plano oficial, mas temos Gana, Malásia, Nigéria, Filipinas, etc. Então, é um grupo bastante diversificado de jurisdições que estão dizendo que queremos que as normas sejam a nossa linha de base, e começando com o Brasil, que foi o primeiro país, como eu já mencionei. Agora estamos chegando ao quarto quadrante das nossas discussões. Isso tem a ver com o nosso programa que nós desenvolvemos há mais de um ano sobre o desenvolvimento de capacidades. Estamos trabalhando com aliados, parceiros ao redor do mundo, mais de 40 de pessoas, não 30, como está no material. Esses parceiros estão nos ajudando a oferecer informações importantes para empresas para que possam utilizar essas normas de forma voluntária ou para a fase obrigatória. Estamos criando materiais, utilizando as redes, envolvendo o maior número de pessoas, tanto quanto possível, contadores, profissionais, para que eles possam entender o que envolvem essas normas. E aqui vemos a lista de representação da América Latina e do Caribe, especialmente o CBPS, a quem temos bastante gratidão o tempo todo pelo esforço feito aqui no Brasil. Mais 2 slides, eu vou terminar a minha apresentação. E nós também desenvolvemos um grupo chamado de Grupo de Implementação de Transição, com 17 membros, 3 empresas e 4 empresas de auditoria. Esses grupos se reúnem regularmente para discutir os desafios da implementação, e as discussões estão abertas ao público, são registradas, são transmitidas ao vivo, e qualquer empresa do mundo que estiver enfrentando desafios para a implementação do S1 e S2 podem acompanhar essas discussões para verificar como os colegas estão enfrentando essas dificuldades e esses desafios. É um processo bastante transparente. Qualquer empresa pode enviar uma pergunta para esse grupo de empresas. E você pode dizer: olha, sou empresa tal, estou tendo dificuldades em aplicar essa parte do S1 ou do S2. Por favor, vamos discutir esse tópico num fórum aberto. As empresas brasileiras estão preparadas para adotar o CBPS 1 e 2 e são recursos bastante úteis para outras empresas que estão tendo os mesmos desafios e também como eles estão enfrentando e resolvendo essas questões. E por fim, um último recurso que eu gostaria de mencionar é o nosso FSA Credential. Você pode dizer: já entendi do que se trata o S1 e S2, mas eu quero aprender mais, eu quero mais informações sobre esse contexto. É importante que você saiba que a fundação da IRFS tem um programa com módulos para pessoas como você,
profissionais que trabalham com contabilidade, com sustentabilidade, com finanças, que estão interessados em entender os riscos e as oportunidades na área de sustentabilidade. É uma forma de conhecer mais profundamente as normas e como se aplica a várias áreas, e eu realmente recomendo que você conheça esse material. E por fim, nos últimos minutos, eu gostaria de lembrá-los que nós temos esses padrões já em português, foram divulgados ontem. Há muitos recursos que nós estamos elaborando e estamos trabalhando com pessoas de outras áreas para que esses recursos sejam traduzidos. E eu disse que temos o Hub de Conhecimento, o Hub of Knowledge, onde você encontra muitos documentos e muitas informações. Caso vocês estejam bastante ansiosos, há muito material disponível para vocês, então eu realmente gostaria que vocês visitassem o website para verificar os recursos. E para todos aqueles que estejam interessados em estarem atualizados sobre as informações. E é uma forma de vocês estarem atualizados em relação ao que estamos fazendo. Isso pode acontecer a todo mês. Gostaria de agradecer pela atenção de vocês e eu vou passar a palavra de volta para a Vânia. Obrigada, Arturo. Muita informação, muito pouco tempo para passar. Você fez isso brilhantemente. E nós somos muito gratos por isso. Essa troca de experiência e essa troca de informação é muito, muito importante. Temos algumas perguntas para você que a gente vai guardar daqui a pouquinho. Mas aqui no Brasil, como você mencionou, a Resolução 93 da CVM recepcionou IFRS S1 e S2, que passa a ser, então, de requerimento mandatório a partir de 2026, para divulgação em 2027, com a asseguração razoável. Então, na verdade, aquilo que a CVM está pedindo não é apenas o reporte, mas é toda a estrutura de transparência necessária para fazer com que a informação seja útil e válida para quem vai estar se baseando nela para tomar decisão. Então, o IAASB aprovou a norma de auditoria, a ISA 5000, que vai entrar em vigor também em 2026, que coincidência, né? Então, na verdade, a CVM quis deixar exatamente esse recado, ele quer a informação, mas ele quer a informação baseada nos 3 pilares. E, além do pilar de auditoria, de asseguração, nós temos também o não menos importante pilar da ética, porque informação de sustentabilidade é muitas vezes qualitativa, narrativa, e a gente precisa fazer com que essa mesa não fique bamba, ela seja muito bem equilibrada para que a gente possa utilizá-la com segurança. Mas também a resolução da CVM estabelece a possibilidade das empresas brasileiras usarem o período de 2024 e 2025 como um período voluntário, um período onde você, na verdade, não teria qualquer tipo de sanção, se houver algum problema na sua atividade de reporte, mas seria uma grande oportunidade de aprendizado para você ouvir o mercado, para você começar o diálogo com o seu auditor, já preparando para essa auditoria ou a asseguração razoável que vem por aí, e para você já testar os seus controles internos, inclusive testar o próprio mercado, ouvir dos seus stakeholders se aquilo que você está divulgando é aquilo que eles efetivamente têm interesse em saber. A CVM deu um período para que as empresas brasileiras divulgassem se elas estariam aderindo a esse período voluntário ou não, e nós só temos no Brasil até esse momento, lamentável isso, estamos já no final de dezembro quase, nós só temos 2 corajosas empresas que disseram, eu vou fazer isso, eu vou ajudar. Esse período de voluntário também é muito importante, gente, porque o Brasil é o primeiro país que vai estar divulgando essa informação. Os outros países estão esperando os nossos relatórios para aprenderem a fazer.
Então, quanto mais cedo a gente tiver conteúdo para colocar na mesa, para a gente avaliar, para a gente estabelecer o que funciona ou não funciona, ganha o Brasil, ganham essas empresas que vão sair na frente, então vão abrir caminhos e os seus concorrentes vão ter que fazer atrás, mas ganha o mundo inteiro também. E nós temos o privilégio de ter aqui uma dessas duas empresas corajosas. Então, queríamos ouvir, Alexandre, como é que está sendo a experiência lá na Renner de se preparar para a adoção da IFRS S1 e S2, que agora a gente tem que se acostumar a chamar de CBPS S1 e S2, porque já temos ela aqui, local, no Brasil. Conta para a gente aí. Bem, primeiramente, agradecer aqui a organização do evento, o Haroldo, né, o privilégio aqui de estar compondo essa mesa aqui com vocês. Também a nossa assistência aqui presencial, né, ilustre, o pessoal que está online. E saber assim, que é muito bom a gente poder estar compartilhando alguma vivência já e saber que isso pode ser útil, né, para as empresas dentro da sua estratégia, dentro do seu planejamento, né, frente à norma, né. Eu acho que para a gente começar a contar um pouco dessa decisão, né, que a gente tomou, acho que vale voltar um pouquinho brevemente num contexto que é um pouco do histórico assim, que a gente tem dentro da nossa companhia, né? A gente, esse pilar de governança, né, ele sempre foi muito forte e eu acho que isso ficou bem claro em 2005, quando a empresa foi a primeira corporation do Brasil com ações 100% negociadas na Bolsa e sem acionista controlador. Então, isso já pavimentou, né, esse pilar que, inclusive, a norma ela ressalta fortemente, né, a questão da governança. De lá para cá, a gente já construiu aí comitê de sustentabilidade, uma área de sustentabilidade há mais de 10 anos. Né? Então, vem uma trajetória aí sendo construída e isso, consequentemente, se incorporou, né, nos nossos valores. E quando a gente fala isso, a gente traz à tona um outro pilar também, que é a estratégia. Né? Se está no meu valor, isso tem que estar na minha estratégia, e se está na minha estratégia, isso tem que chegar no cliente. Né? Então, a gente passar para o cliente a oportunidade, né, de ele ver produtos, né, opções de produtos mais sustentáveis, ter um ecossistema de moda convergente, né, com uma moda responsável do ponto de vista ambiental e social, ele fecha, então, toda essa estratégia aí, da companhia. Com isso em mente, né, a gente traz um aspecto aqui que eu acho que é fundamental assim, para a gente fazer a avaliação, né, como um primeiro passo, que é a preparação. E eu acho que a gente tem sido muito incentivado, né, não só muitas vezes nos eventos aqui, com as falas ali do IASB, na figura do Tadeu, até mesmo agora o SSB, CBPS, né, cada vez instigando as empresas a acompanhar e participar das audiências públicas. Né? E para nós isso foi fundamental. Né? A gente teve o privilégio, pelas associações de classe, aqui na figura da Brasca, né, temos o Sérgio hoje aqui também prestigiando, de participar dessas audiências públicas, de ter esse debate, né, antecipado, entendendo, interpretando, né, participando também na tradução. E isso ajudou a gente a acelerar o entendimento, entender as diretrizes, o espírito que estava por trás, os princípios, né, que estavam por trás da norma. Né? Então, acho que isso fica sempre um incentivo, né, para todas as empresas, né, que também têm acesso, né, a essas comissões técnicas. Né? Aqui, neste caso, no meu caso, o que me ajudou muito foi a Brasca através da CANC. Né? Então, mas isso tem vários segmentos, né, que também tem outras associações de classe com comissões técnicas. Então, acho que a gente precisa usar, né, esse recurso hoje, ter uma participação mais ativa, né, nas discussões de novas normas, para que a gente consiga, então, ter essa antecipação. Uma vez que isso aconteceu, né, e isso foi bem importante, né, ter todo esse contexto antecipado, quando a CVM lançou a Resolução 93 ali em 20 de outubro, a gente já tinha uma reunião marcada com o auditor, com a área de controladoria, com a área de sustentabilidade, já 25 de outubro. Como que isso seria possível se a gente já não conhecesse
pelo menos as principais diretrizes da norma, né? E à medida que a gente já está debatendo antes, eu acho que isso é importante, né? A gente já está trazendo para a empresa, né, pílulas, né? Olha o que está por vir, isso aqui como é que está, né? Tem uma discussão importante, está chegando tal diretriz ou tal norma. E isso foi possível a gente ter uma reação mais rápida, né? Porque a gente não precisou gastar muito tempo convencendo o board, né? Do que estava envolvido e gastar com muita explicação, né, sobre aspectos normativos. Isso já estava dentro de uma rotina de atualização interna, né? Então, a gente fez essa reunião dia 25 de outubro de 2023 e a partir dali a gente já com isso bem maduro, né, sobre a importância e que era um caminho sem volta, né, e era um caminho que estava dentro da nossa estratégia. A gente entende que tem um fator também que nos motiva, que é o impacto, a contrapartida para a sociedade. Né? Eu acho que isso é algo maior. Né? Então, tinha algo maior envolvido. Né? Isso nos instiga, né, a fazer mais e ter esse protagonismo. E aí a gente decidiu começar o diagnóstico. Aí começamos o diagnóstico já em 2023. E à medida em que a gente começou a detalhar, né, dentro dos pormenores da norma e entender exatamente qual que era o nosso gap, né, o que a gente precisava ainda aprimorar em cima do que nós já temos, a gente começou a se sentir um pouco mais seguro, né, sobre a avaliação da adoção e tínhamos que ter, né, uma conclusão sobre esse diagnóstico com os times para que a gente pudesse levar isso, né, para diretoria e, consequentemente, depois para o conselho. Né? Então, a gente conseguiu avançar e foi através disso que a gente conseguiu levar com bastante confiança, né, de que era uma jornada e que era muito mais vantajoso, né, dado ao nosso diagnóstico, aonde nós estávamos, o nosso protagonismo dentro desse tema, era muito mais vantajoso nós começar agora. Né? E a gente sabe, né, pessoal, que quando tu tem um projeto, quando tu tem um compromisso, é que nem quando tu tem uma meta. Né? O teu caminho, o teu planejamento, ele vai mirar, né, em torno daquilo e ele vai ter uma celeridade. Né? Então, acho que internamente uma das vantagens, à medida em que tu assume esse compromisso, não só com a alta administração, mas também com o mercado, a gente tem um engajamento diferente para ser mais rápido. Né? Então, quem não adota, muitas vezes acaba tendo uma dificuldade, às vezes até interna, né, de morosidade, do apoio, né, de outras áreas que nós vamos comentar aqui, é muito relevante, é muito importante engajar toda a empresa, diversas áreas. Então, à medida que isso está como uma prioridade dentro da companhia, isso anda mais rápido, né? Isso é bom, porque a gente tem apoio para a gente continuar, né, avançando até em coisas ali que são desafiadoras, como a gente vai comentar aqui nesse painel sobre materialidade, sobre estimativas, né, críticas de riscos climáticos, são temas bem novos, mas assim, a gente precisa se debruçar nisso. Se a gente ficar só na teoria e não olhar o nosso negócio e tentar entender como que aquilo se aplica para o nosso negócio, a gente nunca vai chegar do outro lado. Então, quanto antes a gente nivelar todo mundo, e para isso a gente precisa que as áreas estejam niveladas, porque a gente não constrói isso sozinho. Então, à medida em que a gente tem a integração das áreas, nivela todo mundo, aí isso leva um tempo. E o auditor também, ele precisa ser nivelado dentro da realidade do contexto da empresa. Quando todo mundo está nivelado, a gente começa a criar junto. A gente começa a construir, a gente começa a avançar. Né? Então, essa é a percepção que a gente está tendo, né? Uma vez que a gente começou, a gente divulgou em agosto, né, essa adoção antecipada, então a gente já teve um kick-off ali, a gente divulgou final de agosto, 22 de agosto, depois já tivemos um kick-off com todas as áreas envolvidas, como um projeto interno, né, em setembro, e a gente já começou a trabalhar. E o mês de setembro praticamente foi nivelamento de conhecimento, né? Tanto da área de controladoria e finanças conhecendo, né, o mundo de sustentabilidade, riscos climáticos, como eles conhecendo materialidade financeira, conhecendo também normas. E quando a gente consegue, né, deixar todo mundo nivelado, também o auditor, aí a gente começa a ter tração no projeto. Né? E é mais ou menos o momento que a gente está hoje. Né? Ontem, inclusive, a gente estava numa reunião aqui em São Paulo com nossos auditores, já tendo a primeira reunião com uma proposta, né, de um memorando interno formalizando a nossa materialidade financeira.
Isso é possível se a gente começar a ter essa integração rápida com os times, né? Para finalizar aqui, que o tempo está acabando, eu diria também que essa integração que a gente precisa fazer entre as áreas na empresa como um todo, a gente está recebendo esse exemplo do board também. Eu fiquei bastante impressionado assim, com uma participação do Tadeu, né, na semana de ESG do Ibracon, onde ele teve um painel ali, onde juntamente, né, com o SSB, ele trouxe a correlação, né, que isso tinha com as demonstrações financeiras. E a importância dessas coisas estarem integradas, aí vem relato integrado, né, Vânia, que é um pilar importante também, porque isso vai caminhar de tal forma que até dentro do cronograma de divulgação que a CVM já estipulou, isso no final das contas, esse relatório vai sair junto com a ADF lá na frente. E para isso acontecer, precisa ter essa sincronia, né, do que afeta, né, diferentes relatórios e como que eles estão interligados dentro de uma única linguagem, dentro de um único direcionamento, né, para isso fazer sentido para o investidor, né? Então, até para que a gente consiga chegar lá com toda essa coerência e essa velocidade entre as áreas estarem se comunicando, a gente precisa começar esse exercício. Essa engrenagem, ela precisa estar sendo azeitada agora. Porque senão a gente vai chegar lá no período obrigatório e não vai conseguir divulgar em março uma demonstração financeira com um relatório de qualidade, né, de sustentabilidade. Então nós estamos no período de aquecimento, né, e os times estão aprendendo juntos. E a gente tem que aproveitar essa curva de aprendizado. E para concluir, eu diria assim que, pessoal, não tenho receio de começar. Eu acho que o que nos motiva, assim, independente de adotar antecipado ou não, nós precisamos começar o projeto internamente. Nós temos uma comunidade, digamos assim, né, que está muito engajada, né, não só de entidades de classe, né, aí nós temos aqui Ibracon, CFC, Abrasca, entre outras. Nós temos também CBPS, os próprios reguladores, né, CVM, SSB, IASB, todo mundo está integrado e está todo mundo engajado para nos dar apoio. A gente não está sozinho nessa jornada aqui. Então a gente precisa aproveitar isso, né, esse período para começar. E eu tenho certeza que se nós começarmos, nós vamos chegar lá. E a gente vai construir algo muito relevante, né, dentro do que está se propondo, de um tema que não tem volta. A gente está percebendo que, pelos efeitos climáticos que a gente está presenciando hoje, é um assunto de sociedade. É um assunto que a gente pode contribuir com o protagonismo, inclusive, da nossa área como contadores, né? Então, nós não vamos entregar algo só para os investidores. Nós vamos trazer uma contrapartida para a sociedade como um todo. Muito obrigada, sendo perfeita a sua colocação, acho que precisamos disso. Temos algumas perguntas aqui e algumas delas quais são as duas empresas brasileiras que já se comprometeram, né? As lojas Renner, que o Alexandre está representando, e a Vale, que foi a primeira a se comprometer ainda dentro do período de divulgação da CVM lá em maio. Então, são as duas grandes, corajosas que já colocaram. E acho que uma coisa que você falou, várias coisas que você falou, mas a gente vai explorar mais no período de pergunta. Mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar muito, quando a gente vai em evento falar de IFRS S1 e S2, a primeira coisa que as pessoas nos pedem depois que a gente desce do palco você tem um modelinho para a gente seguir? Né? Tem aí alguma coisa para a gente copiar? E, na verdade, uma coisa que eu peguei da sua fala aí, que eu acho que é fundamental, é que o reporte, ele não é, na verdade, uma cópia e cola dos relatórios das outras pessoas. O reporte é a história da empresa. Para reportar, ela tem que olhar para dentro e não para fora. Se ela não conhece a si própria, ela não consegue contar a sua história. Então, o primeiro passo para você reportar IFRS contábil e também o IFRS sustentável na minha opinião, a empresa fazer esse dever de casa que vocês estão fazendo, de olhar, de se conhecer, de verificar como é que vocês estão, de verificar o que vocês têm, para poder verificar o que precisa ser feito.
Acho que vocês já foram campeões, independente do resultado que vocês vão publicar no ano que vem, que já vai ser um sucesso com toda certeza. E a sociedade, como você disse, certamente te agradece. Mas nem tudo são flores, né, Edu? Dá um trabalho danado chegar aqui, né? Então, conta aqui pra gente o que é que tem que ser feito, quais são os desafios, o que o CBPS está fazendo para ajudar, como é que está sendo esse trabalho de bastidor aí para poder fazer a coisa acontecer. Acho que eu vou dar ali. Vai lá. Bom dia. Muito obrigado uma vez mais pelo convite da FA-CPCS. Né? Agora com esse o acrônimo vai só aumentando, né? Então, obrigado. Na figura do Haroldo, queria também parabenizar todos que ao longo desses últimos 21 anos se empenharam para que esse evento, né, permanecesse tal como é. 21 anos de maturação é algo bastante sugestivo, né, Haroldo? Então, é uma história, uma trajetória. Esse ano, sem dúvida nenhuma, eu queria agradecer imensamente a todos os que participam do CBPS em especial, porque a gente teve um ano muito produtivo, né? Nós conseguimos colocar aí os dois documentos na rua, né? O CBPS 1 e o CBPS 2, espelhados no S1 e no S2. Basicamente, a gente teve a aprovação do Conselho Federal de Contabilidade, tivemos a aprovação na CVM, né? Há outros reguladores interessados também em incorporar isso e têm discutido isso intramuros, então não tem ainda uma divulgação, mas os documentos já começam a produzir os seus respectivos resultados. Né? E há um outro ponto muito favorável também, do ponto de vista do CPC, né, que foi recentemente a aprovação da OCPC 10 de crédito de carbono, que vem na linha, né, vem na esteira dessa comunicação. Então, eu desmembrei aqui a minha fala para fazer uma breve revisão do CBPS 1, do CBPS 2, né, e trazer alguma analogia, vamos dizer assim, e ter uma certa analogia com algumas coisas que vêm sendo divulgadas, né? Mas acho que de base, eu acho que o que é importante é a gente rememorar de base, né? Acho que todo mundo que está aqui nessa sala já nasceu e conviveu com o conceito de princípio contábil geralmente aceito. O famoso GAP, né? Generally Accepted Accounting Principles. Todo mundo já viveu com isso, né? Porque a gente parte do pressuposto que isso sempre existiu, né? O que não é verdade. Tá certo? Os princípios contábeis geralmente aceitos, que nós usamos de forma ampliada, né? O famoso BR-GAAP, depois a gente passou a usar as FRS e tudo mais, eles foram criados a partir da década de 30, muito em função da crise de 1929 nos Estados Unidos, em que uma das constatações que se faz na década de 30 e 40, mais especificamente um sujeito chamado George O'May, né, equivalente ao que seria um sócio, né, da atual PwC, né, lá nos Estados Unidos, ele constata que uma das razões pelas quais o mercado entrou numa espiral de crise em 29 e não conseguiu prever preços de ações superavaliados era porque as empresas publicavam balanços cada qual do seu jeito. Tá certo? Então tem um capítulo do livro do Kenneth Most, muito interessante nesse sentido, mostrando, por exemplo, que tinha empresa que fazia pagamento para o executivo e tratava isso como ativo. Tá certo? Tinha empresa, por exemplo, que recomprava ações, né, e tratava isso como ativo e não como ações que tesouraria. Então havia uma série de fatores ali em que você tinha um superdimensionamento de patrimônio líquido e que automaticamente isso retroalimentava preços de ações inflacionados, pela inexistência de um padrão contábil geralmente aceito. Disso vai surgir nos Estados Unidos o Accounting Principles Board, o APB, que é o avô do FASB, que na década de 60 vira o FASB, e interessantemente, né, em 63 cria-se FASB, mas um pouquinho antes, em 63 é criado o IASC, 73, perdão, na década de 70. E o IASC completou 50 anos na figura do IASB ano passado. Então, que momento que nós estamos vivendo? A gente está vivendo o momento da criação de princípios contábeis e divulgação de sustentabilidade geralmente aceitos. Tá certo? É uma ruptura geracional. Se a gente falar, por exemplo, ativo, eu sabia o que era o ativo antes da 11.638 como bens indiretos, depois ele passa a ser um recurso controlado pela entidade com expectativa de geração de benefício econômico futuro. Essa dualidade é simplesmente uma questão, muitas vezes, de semântica. Eu estou entendendo a semântica, mas o arquétipo do ativo eu conheço. Quais são os gases que compõem, né, o 5 em efeito estufa? A gente não sabe. A gente não teve essa. Então, assim, há um aspecto de geração, de formação. Por isso que a gente vai ter que voltar para os bancos da escola. Não é simplesmente uma atualização.
uma breve atualização, tá certo? Então, acho que esse é um ponto muito relevante, né, para a gente saber o tamanho do desafio que a gente vai lidar. Porque se no painel anterior a gente estava batendo cabeça para saber se o redimensionamento do IFRS, da DRE, que é uma coisa que a gente já faz há mais ou menos uns 100 anos, como é que a gente vai implementar? Imagina, por exemplo, o desenvolvimento de um relatório, né, que a gente ainda não está integralmente equipado. O que eu tenho visto muito nas estatísticas, só um ponto bem rápido, a apresentação tende a ser rápida, nas estatísticas das empresas brasileiras que têm discutido o S1 e o S2, CBPS1 e CBPS2. Muita gente está fazendo esforços em casa, mas não anunciou publicamente que vai fazer nesse período de transição. Porque, veja, do ponto de vista lógico mesmo, a coisa mais lógica que existe é você aproveitar o biênio 24 e 25, que é voluntário, com inclusive 2 reliefs, né? E aí a gente tem ali a instrução da CVM ontem de 219, que altera a 193, ela é super positiva nisso. Porque a 193 dizia, você tem que publicar até a data do formulário de referência, que seria mais ou menos maio. A 219 e o S2 fala assim, não, você tem que ir até setembro, 9 meses do encerramento do ano calendário. A 219, ela corrige isso. Né? Ela amplia essa possibilidade, vai até setembro. Então, o momento de se ter uma curva de aprendizado na implementação é agora. Então, ninguém vai jogar... Não é possível que as empresas vão jogar fora sabendo que elas vão estar obrigadas. Quem está apostando que em 2027, né, a publicação referente a 26 não vai acontecer, eu tivesse na condição de diretor executivo de uma empresa, eu não faria isso. Tá certo? Porque imagina que você sai em 2027, com relação a 26, com uma publicação, com um relatório auditado, com ressalva, ou uma falha de controle interno, por exemplo. Você já sai no mercado com uma informação não compliance. É a mesma coisa que você sair com um balanço publicado com algum tipo de apontamento no relatório do auditor independente. Então, não é razoável, do ponto de vista de compliance, que se dispense esses 2 anos voluntários. Não é uma questão de voluntariedade no sentido, simplesmente eu quero ou não quero fazer. É um período de possibilidade de cometer determinados erros para que em 2026 se publique alguma coisa correta. Então, assim, isso se não está na pauta dos conselhos de administração, se não está subindo para os principais responsáveis... Veja, você tem uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá certo? De uma forma muito rápida, né? O que é o CBPS1? E aqui, obviamente, há de se fazer um estudo aprofundado, né? A nossa apresentação ela é um introito, né? O que a gente está colocando aqui é uma possibilidade. Ele é um blend, ele é uma combinação daquilo que nós temos na estrutura conceitual, de alguns conceitos que a gente tem no IAS1 e de algumas coisas que tem no Integrated Reporting, no relato integrado. Então, ele é uma estruturação combinada, né, de fatores como... Primeira coisa, né, assim, em que lugar do edifício da sustentabilidade nós estamos? Em que andar que nós estamos? A gente não está, por exemplo, na prática da sustentabilidade. Nós, elaboradores de relatórios corporativos, estamos na elaboração do relatório da informação financeira relacionada à sustentabilidade. Isso é ponto basal, porque se eu não tiver o que falar de prática de sustentabilidade da minha empresa, a norma não vai inventar. A norma não vai criar uma realidade que não existe. Então, a primeira coisa é, olha, eu preciso aqui ter alguns caminhos comunais, eu preciso aqui ter umas bases traçadas, alguns princípios traçados, para que eu possa fazer essa divulgação de maneira consistente, fidedigna, tempestiva e auditável. Nada diferente do que a gente já faz em balanço, tá certo? É só você pegar a estrutura conceitual, característica qualitativa fundamental, característica qualitativa de melhoria, fundamental, materialidade e representação fidedigna, é o que vai ser importado, né, para dentro do CBPS1. Eu gostei muito de uma fala que a Vânia trouxe ontem, assim, o CBPS1 e FRS-1 não é luxo. Né? Ele não é... Porque as pessoas ficam tão pensando, como é que eu vou divulgar escopo 3? Como é que eu vou divulgar, por exemplo, né, a captura dos efeitos climáticos na minha operação? O CBPS1 não é luxo. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, nessa estrutura que ele traz... Essa estrutura é baseada no TCFD, e essa estrutura está prevendo o binômio risco-oportunidade. Então, há o risco climático e há a oportunidade climática. O risco climático ele pode ser dividido entre risco de transição,
né? E risco físico, vamos dizer assim, ele pode ser um risco de natureza setorial, ele pode ser um risco transversal, algo que afeta todo mundo, mas há riscos que são mais específicos para determinadas indústrias, mas essa estrutura que vem do TCFD, né, do protótipo de norma do TCFD, que vai falar governança, estratégia, gerenciamento de riscos, métricas e objetivos. O que essas 4 dimensões querem me dizer? Como é que integradamente você lida com os riscos e oportunidades do ponto de vista de internacionalização em termos de governança? Você tem pessoas dentro da companhia que conseguem entender tecnicamente esse assunto? Você tem desenvolvido um quadro laboral que consiga, por exemplo, implementar essa discussão? O Alexandre trouxe uma fala muito coerente. Esse aculturamento, né? Se ele já existe na empresa, o que você vai fazer é um trabalho de decodificar aquilo e colocar nas formas como a informação é pedida pela norma. Outra coisa é, muitas vezes a demanda informacional induz comportamento. A companhia não tinha uma estrutura de governança pensando no risco climático, por exemplo, como uma das dimensões de risco ao qual ela estava exposta, e a partir de agora, como ela vai ter que reportar, ela vai passar a ter. Então, isso entra, por exemplo, na matriz de controle de riscos, isso entra numa matriz de materialidade, isso passa a ser tema, por exemplo, de relatório e discussão do Conselho de Administração. Então, a dimensão da governança, ela interage com as ideias e diz o seguinte, quais são os mecanismos que existem dentro da companhia para identificar esse risco, calcular qual seria o impacto financeiro desse risco, isso é muito importante. A discussão de sustentabilidade agora, ela passa a estar sujeita à conta. Como isso afeta meu fluxo de caixa? Afeta porque eu vou ter um fornecedor que não está mais compliance com as minhas práticas, não está mais em cumprimento com as minhas práticas? Afeta porque eu tenho um produto que o mercado não compra mais? Então, imagina uma termoelétrica, por exemplo, que ela queima carvão para poder produzir energia elétrica. O banco que tiver que reportar isso no escopo 3 de emissão de gás de efeito estufa não vai dar crédito para ela. Especialmente se tiver um mercado de crédito de carbono regulado no Brasil, que vai demandar que isso pode estourar, por exemplo, o cap and trade dele, e ele vai ter que comprar mais crédito para poder operar. Então, se ele der crédito, ele vai colocar isso na conta. Né? Então, isso é bastante relevante, porque a gente sai de uma discussão estritamente retórica, não dizer meramente retórica, mas passa a fazer um pouquinho mais de contas. Só para dar uma noção, 75% das métricas do SASB, que é, vamos dizer assim, uma base para a implementação do S2, são métricas quantitativas. E 25% são métricas qualitativas, discussões. E mesmo assim, qualitativo não é um qualitativo discricionário, subjetivo, é um qualitativo com alguma base, né, como se fosse uma análise de conteúdo. Eu consigo comprovar o que você está dizendo com base, por exemplo, em documentos que eu analiso. Um exemplo para tornar isso mais claro. Eu digo que sustentabilidade é um tema muito relevante para a companhia, nós estamos altamente engajados com isso, é um relatório muito bem diagramado. Perfeito. Aí eu pego as atas do Conselho de Administração e descubro que nos últimos 3 anos, em 36 reuniões, uma por mês, vocês nunca discutiram nada de sustentabilidade. Certo? É esse um pouco da diferença. Eu descubro que não existe um comitê, por exemplo, de gestão de risco climático, um comitê de sustentabilidade. Ou a companhia não destinou no orçamento dela R$1, por exemplo, para a implementação de controles internos que visem cobrir esse tipo de situação. Então, é um pouco diferente, né? Assim, a gente sai de um campo meramente retórico. Há alguns fundamentos conceituais. A informação tem que ser material. Então, a ideia de materialidade foi muito bem comentada pelo Arthur e pelo Alexandre. Né? Materialidade, qual materialidade? Materialidade financeira. Aquela que você usa para fazer balanço. Se você disser assim, eu não sei calcular a materialidade para fins do CBPS 01, você está depondo contra si, tá certo? Porque assim, como é que você faz isso para o balanço? É o mesmo processo. É o mesmo processo. A apresentação ela tem que ser justa. O que é a ideia da justeza, né, da adequação aqui, da representação fidedigna? Eu não posso tratar no relatório de sustentabilidade um passivo ambiental como se fosse um ativo ambiental. Eu não posso fazer um cherry picking, divulgar só o que me interessa. Né? Não, o evento tem que ser, como o Edson falou, espécie de um dedo duro, né, Edson? Um delator. Né? Quem que é a entidade que reporta? Esse é um caso, você vê, olha que pergunta interessante. Quem que é a entidade que deve reportar a informação financeira relacionada à sustentabilidade? A mesma que reporta a demonstração financeira consolidada. Opa, parece que a gente teve um caso no começo dos anos 2000, né, de uma empresa que colocava passivos financeiros e prejuízos nas SPS que não eram consolidadas e só divulgava para o mercado a parte boa. Né? A mesma lógica aqui. Se eu tenho que divulgar o consolidado, eu tenho que divulgar também tudo o que está acontecendo na minha cadeia de investimento. Né?
e informação relacionada à cadeia de valores da companhia. Né? Então, isso é um ponto de assim, olha, quem que eu tenho que divulgar? Toda a minha cadeia de valores. Ah, mas eu estou vendo aqui que o IFRS é para empresa listada, né? Grosso modo dizendo, empresa grande. Mas e o pequenininho que está lá? Né? Que te presta serviço, que faz parte da tua cadeia de valor. Opa, então, mais um ponto para os contadores olharem para isso, especialmente de escritório, que provavelmente são eles que vão ter que ajudar a elaborar essa informação. Né? Conexão dos riscos e oportunidades com a informação financeira, eu já passei por isso. Aqui um exemplo simples, dizendo assim, imagina que uma empresa ela descobre que um fornecedor tem práticas laborais aquém ou abaixo ali das práticas que ela considera adequadas para fins, por exemplo, de gestão de pessoas. Né? E ela decide cortar esse fornecedor. Bom, naturalmente ela vai contratar um outro fornecedor e esse outro fornecedor pode cobrar dela mais. E aí o CMV dela vai aumentar e a margem de lucro vai diminuir. Então, essas informações elas têm que se conectar. Eu tomei a decisão, do ponto de vista de sustentabilidade, de tirar esse fornecedor. Não precisa dizer quem é o fornecedor, a gente está entrando aqui em discussão jurídica, tá certo? De exposição. Mas eu estou dizendo, eu estou fazendo uma revisão da minha cadeia do meu supply chain, da minha cadeia de suprimentos, e eu estou revisando algumas práticas, isso pode ter implicações de redução de lucro. Tá? Eu vou passar aqui para o 2. Mais divulgações relacionadas, agora é uma norma temática, então o S1 ele é como se fosse um alicerçamento, né, de princípios gerais que precisam ser olhados para fins da boa divulgação, e o S2 ele já é, né, uma norma temática que vai voltar para o clima, então ele vai fazer uma interpretação, ele é muito baseado no documento, no protótipo que já era do TCFD, então algumas coisas aqui são bastante comuns, né, alguns termos são comuns, mas ele é bastante... vamos dizer assim, foi muito alterado, né? Porque ele passou por uma internacionalização muito grande. Tá? Então, interpretando aquelas 4 dimensões no campo temático. Né? Então, como que a empresa está preparada, por exemplo, para lidar, do ponto de vista de governança, com mudanças climáticas? Existem, por exemplo, discussões no alto âmbito da administração da companhia sobre mudanças climáticas. Existe, por exemplo, a vinculação de bônus dos executivos, né, à resiliência climática. Ou até mesmo a questões do tipo, eu vou oferecer um portfólio de produtos que seja mais sustentável. Né? Como que os órgãos de governança avaliam e monitoram isso? Né? Então, esse é um ponto de assim, quais são os seus mecanismos de governança que lidam com a questão climática. Né? A estratégia. Tem planos de transição, por exemplo, de alta emissão para baixa emissão? Onde que eu encontro dentro dos planos e políticas da companhia que ela está engajada, né, com uma mudança, com a sua adaptação a uma nova realidade econômica que pode, por exemplo, levar em consideração que as pessoas estão mais dispostas a pagar mais por produtos que sejam sustentavelmente mais atrativos. Né? Então, isso é importante nesse sentido. Existe, por exemplo, destinação de valores para CAPEX, para mudar ativos físicos que tenham ali que ser adaptados para menor emissão, para fins de compensação. Gerenciamento de riscos. Né? Quando a gente olha, por exemplo, para as métricas do COSO, né, de gerenciamento de riscos, dentro da matriz de avaliação de riscos, eu tenho uma dimensão que mapeia área por área, né, vertical de negócio por vertical de negócio. Qual que é a exposição climática que essa empresa possui? Se sim, como é que eu avalio esses controles internos? Né? O que entra para esses controles internos? De onde é que vem essa informação? E aqui, métricas e objetivos, né? A gente está basicamente, já estou indo para o final. Uma das principais métricas e objetivos é com relação, né, à emissão de gases de efeito estufa. A norma pede para fazer uma divulgação, né, de escopo 1, 2 e 3. Né? Ou seja, escopo 1 é o quanto que a empresa emite, escopo 2 é o quanto que a cadeia mais próxima dela ali emite, e o escopo 3 é quanto toda a cadeia de valor dela emite, de gases de efeito estufa, tanto o fornecedor quanto o cliente ao consumir o produto. Naturalmente, esse monitoramento não é simples. Existem ferramentas que têm facilitado isso, né? Então, é importante essa análise. Aqui, alguns percentuais, é óbvio, o material vai ser franqueado para todo mundo, né? Que mostram quanto que você tem de ativos, por exemplo, que estão sujeitos a risco de transição. Risco de transição é risco, por exemplo, de adaptação política. O Brasil, ele pode amanhã depois falar assim, olha, esse tipo de produto eu não vou incentivar mais. Esse tipo de produto não vai poder vender aqui mais, ou o mercado, por exemplo, não vai querer. Pode ser tanto uma questão política, que me iniba de ter a possibilidade de negociar aquele produto ou serviço, quanto também uma questão de ordem econômica, que não queiram mais comprar aquele produto.
né? O risco físico é o quanto que o ativo está exposto efetivamente a mudanças climáticas, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma empresa do setor de agribusiness que tem fazendas e a mudança climática pode quebrar a safra dela. Né? Então, você pode ter empresas que operam em regiões costeiras, porque eles têm lá resorts, e automaticamente uma elevação, né, da maré pode comprometer uma área útil. Então, é basicamente isso, né? E aqui, um exemplo por analogia, por favor, por analogia. Essa empresa não declarou que ela está usando o S1, o S2, ela não disse nada disso, as informações não contêm tudo, mas eu achei interessante trazer, porque ele, em alguma medida, materializa um pouco disso que está sendo dito com relação a riscos e oportunidades. Que empresa que é essa? A empresa é a Petrobras. Nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2023, eles escreveram uma nota explicativa de riscos e mudanças climáticas, a nota explicativa número 5, tá certo? E aí eles fazem esse quadrinho, né? Tá pequenininho, mas depois dá para olhar um pouco melhor, em que eles falam assim, olha, nós fizemos aqui uma avaliação de mudanças climáticas e estamos decompondo os riscos de transição e os riscos físicos aos quais nós estamos sujeitos. Por que não dá para dizer que isso está plenamente de acordo com o S1 e com o S2? Primeiro porque não tem ali informação sobre governança, não tem informação sobre métricas e metas. É simplesmente uma decomposição com uma terminologia análoga. Tá certo? É importante frisar isso, tá? Especialmente para não tirar do contexto, falar, já fez, agora não fez. Não é isso. Tá? A gente está pegando uma nota explicativa de uma empresa e qual que é o foco que eu quero dar aqui? Como que a empresa está fazendo um pouco daquilo que um paper, né, que o Nick Anderson, que é um board member, colega lá do Tadeu, escreveu há um tempo atrás, como é que as questões climáticas elas podem alterar ativos, passivos, receitas e despesas. Como é que elas podem resultar em efeitos no balanço. Então, a Petrobras, ao fazer isso, está dizendo, olha, eu tenho aqui um risco de mercado em transição. Pode ser que o mercado não queira mais comprar o meu produto, porque pode estar preferindo combustíveis com menor efeito, com menor emissão de carbono, de dióxido de carbono. Tá certo? Ele coloca isso lá. E qual que é a consequência? Isso pode, por exemplo, derrubar o preço internacional do barril de petróleo e, automaticamente, quando eu for fazer um teste de impairment, a projeção, por exemplo, de rentabilidade futura pode diminuir. Eu tenho aqui riscos físicos, só para fechar essa parte, eu posso ter, por exemplo, alterações, né, meteorológicas e oceanográficas que podem, por exemplo, pegar as minhas plataformas, FPSO, por exemplo, e essas plataformas podem sofrer mais, né, em termos de se manter em áreas de produção de petróleo. Isso pode depreciar mais rapidamente. Então, ao fazer isso, né, eles vêm e comentam, né, olha, estimativas contábeis que podem ser afetadas por conta de aspectos climáticos. Muito interessante, né? Assim, então, basicamente, ele fala, expectativa pode afetar teste de recuperabilidade. Eu coloquei aqui em síntese para não ficar muito extenso. Desmantelamento, provisão de desmantelamento de áreas. Né? Efeito nas exportações futuras altamente provável. A gente sabe que a Petrobras tem um hedge de fluxo de caixa chamado hedge natural. E isso depende, em boa parte, da exportação futura de petróleo. Se você tiver uma redução na demanda, né, automaticamente essa estrutura de hedge ela pode ter problema, e efeito nas vidas úteis dos ativos imobiliários. Então, acho que é uma tentativa de contribuição, né, para ampliar a nossa capacidade de estudo e entendimento, né, do que vem por aí. Obrigado. Obrigada, Edu. Como sempre, muito, muito bom. Eu queria pegar o gancho da questão de que você mencionou de sustentabilidade como uma oportunidade de se enxergar risco, porque certamente surge quando a gente vê assim CVM implementar essa norma, tem muita empresa que está aí dizendo aí, por que a CVM, por que o Brasil está sendo um dos primeiros, por que implementar isso? Provavelmente, quando, lá na década de 30, os Estados Unidos determinou a divulgação e publicação de relatórios pela primeira vez, muitos disseram, mas para que isso? Né? É muito custo, principalmente depois de uma crise, depois de tantas falências, certamente foi algo doído no mercado americano. Mas hoje ninguém mais vive sem informação contábil. E hoje as próprias empresas veem esse esforço de precisar preparar relatórios contábeis como uma oportunidade de ter sistemas que monitoram seus negócios. E esses sistemas, ao monitorar os seus negócios, dão a ela informação que permite a elas administrar melhor o seu risco.
Então, se estiver passando pela cabeça de alguém aqui, puxa, mas por que eu vou implementar IFRS S1 e S2? Isso vai implicar em custo para a minha empresa, vai diminuir o meu lucro. Certamente lá, se você cancelou o teu contrato com um fornecedor e contratou um outro, e esse é mais caro, isso vai diminuir o teu lucro. Mas espera lá, olha no longo prazo. Se de repente viesse um escândalo com aquele fornecedor que estava lá na sua carteira e isso acabasse prejudicando as suas vendas, será que você não perderia muito mais do que a diferença da redução do lucro que você está tendo agora? Então, nós precisamos começar a pensar nisso. O administrador que tem controles muito eficientes para monitorar o seu negócio hoje, talvez não precise de um IFRS S2 e S1. Mas, se você não tem esses controles que te dão absoluta certeza do efeito das decisões que você toma, você precisa ter regulamentações como S1 e S2, porque isso vai te ajudar a enxergar melhor o teu negócio e enxergar os seus riscos. E certamente isso vai te permitir ser um gestor melhor do que você é hoje. Ninguém mais tem o direito de tomar decisões na gestão de um negócio pensando que o efeito vai ser X e depois dizer eu não sabia que eu ia encontrar um Y. O gestor tem a obrigação de saber. E a informação, a transparência é esse veículo. Então, a regulamentação tem que ser vista não como um fardo, mas como uma grande oportunidade. Porque se talvez não tivesse a regulamentação, nós não teríamos voz nos nossos conselhos de dizer precisamos pensar nisso, precisamos monitorar isso, precisamos controlar isso. Mas não é só risco, é também oportunidade. Para entidades como o Santander, que precisa fazer investimentos em empresas, e usa a análise dessas empresas para fazer esses investimentos, não ter esse tipo de informação significa estar decidindo no escuro. Então, o que ganha as empresas como fontes de capital, como é o Santander, fonte de investimento, com esse aumento de transparência que a informação de sustentabilidade vai trazer para o negócio? Maria Paula. Obrigada pelo convite. Bom, meu papel lá dentro do Santander é ver como que temas ESG impactam o valor das empresas e tentando contribuir também lá na PMEC, né, Haroldo, com esse conhecimento. Então, eu analiso basicamente as empresas que têm aí capital listado na Bolsa. Estava ouvindo o Eduardo falar e engraçado como às vezes o mundo precisa de crises, né, para as coisas mudarem. Então, agora uma crise climática para também mudar demonstrações financeiras mais uma vez, como crises financeiras que a gente teve no passado. E como a concepção de ativo e passivo também muda, né, quando a gente fala de crise climática. Então, a gente tem aí, por exemplo, poços de petróleo descobertos que dariam para ter oferta de petróleo para mais de séculos, né? Mas muitos deles hoje em dia, pelo teor de enxofre que esses poços têm hoje em dia, talvez tenham virado um mico no balanço das empresas. Por outro lado, novas tecnologias surgindo fizeram com que aterros sanitários, né, virassem fonte de receita para empresas que estão extraindo biogás e biometano deles, né? Então, só queria começar falando a minha fala a respeito disso. Mas meu papel lá no Santander, então, é estar em contato com investidores, né, que investem em empresas brasileiras, sempre tentando ver quais os riscos e as oportunidades que temas ESG trazem. E aí vou roubar algumas das falas aqui dos colegas de bancada que foram super interessantes, mas a gente falou, por exemplo, de eventos climáticos extremos, né? E isso tem aumentado muito ao longo dos últimos anos, cada vez ficando mais caro para o mundo como um todo e também para as empresas que sofrem os danos desses efeitos climáticos. Então, hoje, estima-se que efeitos climáticos extremos tenham um impacto aí de 2% no PIB global
e se nada for feito, né, até 2050 a expectativa é que isso dobre para cerca de 4%. Então, quando a gente fala de uma empresa que ela está tentando inserir temas ESG dentro da sua estratégia, também é sobre como ela vai ser sustentável ao longo dos anos, uma empresa que vai ser perpétua, né? Quando a gente está fazendo o valuation de uma empresa, a gente sempre fala de crescimento na perpetuidade. Então, a gente parte do princípio de que aquela empresa vai durar para sempre. Então, quando a gente está falando de estratégias de sustentabilidade, também tem a ver com tudo que aquela empresa está fazendo para sobreviver, para se adaptar e também para assimilar novas tecnologias que estão surgindo com os temas de transição e também de efeitos climáticos. E aí foi falado aqui de quebra de safra e também como que a Renner coloca aí dentro da sua estratégia a produção de novos produtos sustentáveis, e fiquei pensando que quebra de safra ela não impacta única e exclusivamente o setor agrícola, né? Vai impactar o preço de um algodão, de uma empresa que vai fazer uma coleção, o preço de trigo, de uma empresa que vai produzir uma bolacha, um macarrão, o preço para o consumidor final também ali na gôndola do supermercado. Então, o efeito cascata que as empresas têm que pensar como elas vão fazer um hedge em relação a isso para conseguir se adaptar e talvez se antecipar a problemas de custos que possam ali destruir o valor da empresa, o lucro da empresa ao longo dos próximos anos. E mais do que isso, eu acho que também faz com que a empresa tenha em mente como que ela vai operar dentro de um ambiente que está em mudanças, né? Então, por exemplo, a Renner tem que desenvolver coleções, e se o inverno for mais rigoroso do que ela está esperando, ou se o verão for mais curto do que ela está esperando, como que isso impacta, de repente, as margens da empresa? E não só nesse setor, né? Estou usando a Renner aqui, desculpa, Alessandro, mas só para aproveitar a sua participação. Mas eu acho que quando a gente fala de transição energética, muito se fala sobre os setores que são grandes emissores, né, de CO2, por conta de toda a poluição causada, como que o mercado de carbono, de repente, pode impactar o financeiro dessas companhias, mas o IFRS S1 e S2 vem para mostrar para a gente que todas as empresas, independente dos setores delas, elas têm que estar preocupadas com esse tema, reportar e trazer mais transparência para os investidores, né? Isso vai ajudar a trazer mais clareza para a própria empresa da sua estratégia e também para o mercado. Então, a gente falou aqui já de óleo e gás, mas vamos falar, de repente, de uma indústria que todo mundo acha que não tem nada a ver com transição energética, que é o setor de tecnologia. Uma coisa pouco palpável, né? De repente, não tem altas emissões de CO2, consome bastante energia, claro, mas está longe daquelas indústrias pesadas que normalmente a gente ouve falar quando a gente está falando de temas ESG. E aí, semana passada, fui fazer uma visita num data center e para cada ala daquele data center, eles têm 3 geradores. Um pode falhar, o segundo pode estar em manutenção e o terceiro tem que funcionar, porque ali eles não podem ficar sem energia de jeito nenhum. Então, pensando que talvez tenha um temporal que corte a energia ali para aquele data center, eles têm que ter um plano B, né? Então, eu acho que essas são as pequenas coisas que a gente tem que ver do quão importante é colocar mudanças climáticas dentro da estratégia da empresa. Isso tem a ver com geração de receita, com geração de margem e, principalmente, com contenção de custos. Costumo dizer que eu me tornei uma analista financeira muito melhor depois que eu comecei a atuar com ESG, porque você acaba olhando no detalhe, né, cada um dos custos das empresas que você está analisando. Então, quando você está analisando, de repente, 2 competidores de uma mesma indústria, você vê que um tem uma intensidade de uso de água muito maior do que o outro, você passa a compreender do porquê talvez a margem bruta daquela empresa não seja tão eficiente quanto da outra. Além disso, várias empresas migrando do mercado cativo para mercado livre, né, e o custo de energia delas caindo mais de 20%, ou elas investindo em geração distribuída também para ter esse ganho financeiro na empresa. E
eu costumo dizer que também temas ambientais eles são um pouco mais fáceis de você calcular, mas também tem temas sociais que impactam diretamente no custo da empresa. 2 exemplos que eu sempre gosto de dar é rotatividade de funcionário, né? Então, imagina quanto que você gastou naquela pessoa para treinar, para que ela se desenvolvesse, de repente é um recurso que vai embora, chega outro e você tem que treinar tudo de novo. E, além disso, acidentes de trabalho, né, são caríssimos para a empresa e também para a sociedade, e fora também do ponto de vista reputacional, o que isso pode causar para uma companhia. Em linhas gerais, o que eu queria assim, trazer com a minha fala é que os investidores eles sempre querem um número, né? Tá, mas quanto que a ESG vai impactar no meu investimento? Quanto que vai impactar no lucro daquela empresa? E é bem como a Vânia falou, a gente não tem uma receita de bolo para dar em relação a isso. Que, de repente, um turnover 5% maior de uma empresa para outra vai impactar X% as despesas de uma em comparação com a outra. Por isso que a materialidade específica de cada uma das empresas é tão importante, porque esse conhecimento granular vai fazer com que a gente consiga calcular, de repente, qual que é o impacto de uma empresa vindo de algumas dessas métricas que eu estou aqui falando para vocês. E, no final das contas, é tudo sobre ganhar dinheiro, deixar de gastar, e além, claro, do retorno que você pode trazer para a sociedade. Mas as empresas que elas têm, de fato, uma estratégia ESG muito mais bem ali elaborada internamente, elas também têm muitas oportunidades para ganharem. E eu acho que a importância do IFRS S1, S2 e das empresas incorporarem isso é poder mostrar isso para o mercado. Porque, para quem está analisando a empresa do lado de cá, é praticamente impossível você analisar item a item tudo que vai acabar comprometendo ou ajudando a performance financeira daquela empresa. Porque as empresas têm tipos de operações muito diferentes, né? Você tem uma empresa que, de repente, tem uma fábrica, uma indústria localizada ali no centro-oeste porque tem benefício fiscal, mas tem que também coexistir com um problema de escassez hídrica. Ao mesmo tempo que você tem empresas que têm mais de 100 unidades espalhadas pelo país, né? Para conseguir aí diversificar a sua operação. Então, como que você calcula, de repente, o risco físico que cada uma dessas unidades ela está sujeita? Se a empresa não trouxer esses dados para o mercado, fica praticamente impossível do mercado conseguir oferir exatamente quanto que isso seria, e isso abre margem, às vezes, para que o mercado faça um cálculo errado e penalize a empresa, né, que às vezes não deveria ser penalizada. Então, eu acho que é super importante para o mercado de capitais como um todo, a gente começar a já colocar isso na conta, ter mais transparência e mais visibilidade que o IFRS S1 e S2 vão trazer. Perfeito, muito obrigado, Maria Paula. Nós temos muitas perguntas aqui, bacana, muito interesse. Vou começar com uma para você, Arturo. Alguém está perguntando se é possível, em tempo de período de adesão voluntária ou não, mas se é possível usar só o IFRS S2 e não olhar para o S1. É possível descasar os dois? É possível não usar o IFRS S1 para se tratar do 2? The short answer is yes. I talked during my presentation about the relief. Curta é sim. Eu falei sobre as permissões e uma dessas é o fato de que as empresas podem começar a reportar só o clima e depois eles podem mudar de outros tópicos que não tem nada a ver com o clima. Mas você não pode usar sem entender os conceitos no S1. Eu falei sobre o conceito de materialidade, eu falei sobre proporcionalidade. Esses são descritos no S1. Então, sim, você pode começar com clima, depois ir mudar para o ano que vem, para outros tópicos, mas você ainda precisa analisar o S1 porque ele proporciona informação chave sobre definições, princípios que você precisa entender para aplicar esses padrões. Perfeito.
Bom, Alessandro, alguém está perguntando? Está pronta para implementar IFRS S1 e S2 e qual é o melhor departamento para conduzir esse processo? Eu acho que o primeiro ponto é ter um bom diagnóstico, né? Eu acho que tem que, em conjunto, né, com a área de sustentabilidade, né, são duas áreas chaves que precisam liderar, né, essa frente dentro das empresas. E eu acho que partindo daí, né, fazer um diagnóstico bem robusto, entender o que a empresa já tem, né, dentro de todos os 4 pilares aí que a norma estabelece, né, a governança, a estratégia, o gerenciamento de risco, a questão de metas e métricas, porque está claro ali quais são as diretrizes, né? Então tem que fazer um checklist dentro dessas diretrizes para que vocês consigam avaliar onde é que vocês estão e o que falta. A partir dessa avaliação, vai ter um trabalho de dimensionamento, assim, conhecendo um pouquinho de cada empresa, das estruturas, né, que estão ali disponíveis, o investimento necessário, né, de recursos, né, aptos a participar desse projeto. O engajamento, né, da alta gestão, acho que é fundamental. Então, para que a gente consiga ter tudo isso posto, é importante a aprovação um formato, né, de governança de projeto, né? Ter uma governança interna de projeto para que isso seja monitorado e que os avanços, né, sejam medidos a fim de que a empresa consiga ter a maturidade adequada para decidir, né, se ela já está em condições de adotar ou não. Obrigada, Alessandro. Uma pergunta, Paula, eu acho que você já... Maria Paula, você, porque é da Paola, né? Você mais ou menos já colocou na sua apresentação, mas como a empresa consegue equilibrar, combinar os aspectos ASG com as finanças? Como é que ela consegue usar o conhecimento de ASG em benefício de um aprimoramento financeiro? Talvez um ponto que eu não tenho... Bom, primeiro que ESG tem tudo a ver com o financeiro, né? A gente falou aqui de custos, de transição de negócios, como que isso evolui ao longo do tempo. E tem a parte de custo de capital também, que acho que a gente não abordou, mas o Eduardo falou, né, na fala dele, que para alguns setores está ficando cada vez muito mais difícil você conseguir financiamento, porque o banco não quer se expor, de repente, a atividades que sejam ou contraditórias ou que sejam muito emissoras de CO2, porque o escopo 3, que são as emissões indiretas, uma hora ele vai ter que dar satisfação daquilo, né, como que ele vai compensar aquelas emissões, e isso acaba fechando, secando o mercado para as próprias empresas e aumentando o seu custo de capital. Para aquelas que não têm, inclusive, às vezes nem é de um setor que é considerado poluente, mas às vezes a empresa não dá transparência de dados, né? Então, como que o banco, de repente, vai conseguir avaliar? Então, eu acho que as duas métricas elas estão totalmente ligadas. ESG tem tudo a ver com eficiência de custo, com a parte reputacional da empresa, governança, então, é fundamental, né, para a sustentabilidade do negócio. Então, acho que é nessa linha. Agora, a maior parte das perguntas é para você, Du. Não podia ser muito diferente, né? Em primeiro lugar, eles querem saber a partir de quando os prazos de relief começam a correr, quando que a norma da CVM se torna mandatória. E uma outra coisa que eles perguntam, que eu achei bem interessante a pergunta, o Conselho Federal de Contabilidade transformou a IFRS S1 e S2, o CBPS S1 e S2, em normas brasileiras do próprio Conselho. Isso significa que, a partir de agora, elas são normas contábeis? Que combo! Bom, com relação às questões de prazo, a Resolução 93 da CVM, ela estabelece que 2024, 2025, que a gente está falando de ano calendário, não de ano de divulgação, né? E aí, ano de divulgação, você coloca um ano para frente, né? 3 meses para frente ali e tudo mais. Então, a gente está falando que 2024 e 2025 são anos voluntários,
Né? E o que é ano voluntário? Quem pode dizer assim, eu estou adotando voluntariamente nesse período? Uma empresa, por exemplo, uma companhia de capital aberto, ela vai lá e faz um comunicado ao mercado, divulga ao mercado, então está todo mundo esperando, então tem esse processo. E o ano de 2026, que vai ser divulgado em 2027, esse é mandatório. Tá certo? O que originalmente são os reliefs, né? São os facilitadores ou são as facilidades que são apresentadas ali. O Arturo trouxe vários deles e essa com relação a prazo. Então, o primeiro ano de adoção, a norma originalmente ela prevê o seguinte, o primeiro ano de adoção você pode divulgar em até 9 meses do fechamento, do encerramento do ano calendário. Então, vamos imaginar que você estaria, por exemplo, em 31 de dezembro de 2026, né? Virtualmente 1º de janeiro de 27, você poderia fazer a divulgação até setembro. Ok? Até setembro. O que acontece? Nesse caso brasileiro, que foi feita uma adoção assim, progressiva, então você teria um relief, ou seja, se você adotar voluntariamente, então 25 você poderia até setembro publicar 24, 26 até setembro, né? 26 publicar 25, e assim sucessivamente. Então seriam 3 períodos de relief. Certo? É algo pensado. A SNC, que é as normas contábeis, em discussão conosco no CBPS, diz que foi intencional isto, tá certo? Para não criar um período punitivo para as empresas, para criar exatamente uma possibilidade de curva de aprendizado. A outra era com relação a... Se as normas se tornam normas de contabilidade. Perfeito. Então, o Conselho Federal de Contabilidade, de maneira muito vanguardista, né, e bastante apropriado, e eu acho que isso é super importante porque traz uma proteção e traz um clareamento de horizonte para os profissionais de contabilidade. Ele publicou a Resolução 1710. Né? E na Resolução 1710 ele traz ali um estímulo, tá certo? A dizer o seguinte, olha, se a empresa, mesmo não sendo uma companhia listada, se ela decidir fazer a divulgação de informação financeira relacionada à sustentabilidade, né, ela passaria a fazer isso por intermédio do contador como o principal agente, o principal ator dentro desse processo, e automaticamente usaria, né, as normas do IFRS-S. Tá certo? E aí, quando ele transforma isto, você veja, olha a questão da facultatividade. Né? Então, você imagina, você é uma empresa que você não é regulada, você vai fazer a divulgação de sustentabilidade, porque você entende que isso tem ali uma relevância para o seu negócio. Automaticamente, o que o Conselho está dizendo utilize, né, as normas do IFRS-S. E aí ele traduz e faz todo o sentido do mundo ele traduzir. Então, elas não passam a ser normas de contabilidade no sentido estrito sensu, porque, por exemplo, eu posso decidir divulgar o relatório do S1 e do S2 junto com o relatório da administração. Eu não preciso colocar ele dentro das emoções financeiras. Aliás, se eu fizer, inclusive, isso agora, né, enquanto a família 5000 da norma internacional de auditoria não estiver valendo, eu vou trazer um problema para o auditor. Como é que ele vai auditar um negócio? Diferente do modelo, por exemplo, de outros países. O México já decidiu que vai ser divulgado dentro do relatório financeiro. Né? Mas aí eles estão fazendo as adaptações. Aqui na nossa jurisdição, não. A gente pode fazer, por exemplo, o relatório de administração. Né? Então, não seria norma de contabilidade de estrito sensu, mas o que eu acho que é importante é o seguinte, elas têm vaso-comunicação direto com balanço, DRE, tudo que a Maria Paula falou aqui, basicamente, né, estrutura de custo. Agora com a OCPC 10, inclusive, né, com vários efeitos, por exemplo, de classificação de crédito de carbono. Então, o que a gente poderia talvez aumentar esse gentílico? Elas são normas de relatórios corporativos. Talvez isso seja uma coisa importante para os contadores talvez internalizarem. A gente deixa de ser responsável estritamente por relatório financeiro e passa a ser também responsável por relatório de informação financeira relacionada à sustentabilidade. Né? Então, a gente está dando ali... por isso que eu acho que a questão formacional ela é importante, porque vai ter um flanco de uma nova carreira ali surgindo. Tá? Ok, nós não temos tempo, já recebemos o sinal vermelho ali do Haroldo, que o tempo acabou. Mas gostaria de que vocês me ajudassem a agradecer os nossos painelistas aqui brilhantes que nos brindaram com tão volume de informação para a nossa jornada de adesão ao IFRS S1 e S2. Muito obrigada. Muito obrigado aos nossos convidados, o Alessandro, Eduardo Flores, Maria Paula, Vânia e principalmente Arturo, que vem de longe e está sempre junto com a gente, mantendo esse contato constante aí, muito próximo. Obrigado.